Olá, boa noite, salve, salve! Estamos iniciando mais uma vez a nossa live aqui na quinta-feira. Teógenes Fonseca, um abraço para você, meu irmão. Que legal que você está com a gente. Hoje você foi o primeiro, hoje você passou na frente da Paulinha, hein, Teógenes? Um abração, meu irmão. O Valberto Rolim também está conosco já, está chegando aqui também. Um abraço, que alegria, como é gostoso ver vocês chegando aqui nesta live. Hoje, quinta-feira, dia 1º de outubro. Aqui, meu nome é William Santos, nós estamos aqui do motociclismo aqui de Itararé. É isso mesmo, Teógenes, foi o primeiro. O Noril, boa noite, meu irmão Noril. Um abração para você, o Noril de Carlópolis, aqui no Paraná. Tamo junto, meu irmão, obrigado pela presença. Mais uma vez você está com a gente aqui também, né? Nós somos do Ministério Adventista de Motociclistas, estamos aqui de Itararé para o Brasil e mundo. Por isso, você que vai chegando, vai entrando, coloque aí a cidade. Já percebi que o Carlos Moraes está por aí também. Parece que o Durbinho Júnior parece que chegou também. O Valberto Rolim, lá de São José dos Campos, aqui em São Paulo, sentido São Paulo, Rio de Janeiro. Um abraço para você, um abraço para São José dos Campos. Tiago Arruda está entrando também, de Pato Branco. Um abraço, meu irmão, um abraço para vocês, um abraço para a sua cidade aí. E tamo junto mesmo, Carlos Moraes. Mais uma vez aqui, nessa noite, nessa quinta-feira. Quinta-feira é sagrado para esse nosso motoencontro, né? Já se tornou aqui, como é que fala? Oficial entre nós, porque nós não podemos fazer nosso motoencontro presencial, mas nós estamos aqui virtual. Já percebi que a Paulinha chegou também. Um abraço, Paulinha. Paulinha, te passaram a perna hoje. Não deixaram você ser a primeira hoje, hein? Hoje o primeiro a comentar aqui foi o Durbinho. Durbinho não, perdão. O Teógenes Fonseca. É que eu li o nome do Durbinho aqui, que entrou também com a gente. Durbinho Júnior. Tá na área aqui conosco. Abraço, meu irmão, que legal que você tá com a gente também, é muito bom ver vocês chegando. Everton Dourado, meu amigão, estava aí com a gente bateu um papo aí essa semana, né, Everton? Um abraço para você, legal. Quer dizer, batemos um papo assim virtualmente, né, pela internet. Mas um abraço para você também, meu irmão que está chegando. Carlos Henrique Alves de Sá, um abraço. De onde é, Carlos Henrique? Coloca aí pra gente. Boa noite, meu irmão, boa noite. Que legal que você está chegando aí. É sempre muito agradável. Não sei como que tá para você aqui em Itararé. Hoje está quente. Ontem eu estava trabalhando na cidade que fica a 110 quilômetros daqui. Um sol terrível. Tava bravo, tava judiando. Vou falar para vocês, eu sofro com calor. Mas graças a Deus, o sol, a chuva, nós precisamos de todos eles, né? E assim, mas hoje estamos aqui tá quente, mas o calor maior é a nossa amizade, o nosso companheirismo, isso aquece o nosso coração. Deixa eu mandar também um abraço para o Adrielson Souza, que está chegando aqui. Boa noite para você. Consagrado é você, meu irmão, consagrado é você que está junto aqui. Gente, é muito gostoso vocês chegarem, nós estarmos aqui nesse bate-papo legal. Por quê? Porque sem vocês, sem a presença de vocês, nada disso seria possível. Tudo isso se torna gostoso, se torna agradável porque você está aqui, né? E aí eu valorizo muito a presença, o carinho de vocês. É muito gostoso, é um prazer. Eu estava aqui já há um tempo, já esperando aqui para entrar. Porque eu falei assim, na hora que dá hora eu tenho que entrar, que eu não posso deixar esse povo esperando. Hoje teve gente perguntando, vai ter live hoje? Vai sim, senhor. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos juntos. Se algum dia, a menos que aconteça alguma coisa, alguma parte técnica, mas do contrário, nós estamos juntos. O Durbinho é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. 40 graus, meu irmão. Ô, meu pai do céu, na sombra ainda. Você tá louco, rapaz. Eu vou falar para você, eu sou meio brancão assim, né? E eu sofro com calor. Ontem eu estava trabalhando, rapaz, vou falar, tava quente, eu não tava aguentando. E eu sou branco mesmo. A hora que eu levanto a calça assim, é perigoso dar réstia no olho de quem tá olhando aí.
É isso mesmo. Então eu preciso do protetor solar. Ontem eu saí e esqueci do protetor. É a minha esposa já puxando a orelha. Então, a Paulinha está falando que ela até entrou às 20 horas, mas a internet dela deu uma falhada ali. E por isso ela não foi a primeira, mas legal. Paulinho, importante é você estar com a gente. E a Cida Moura está aqui conosco também. Cida, muito abraço, um forte abraço para você aí de São Paulo, para os paulistanos aí. Que legal que você está com a gente. O Carlos Moraes ali de Embu das Artes, né? A Aline está aí com a gente também, Carlos. Um abraço para ela, tá? Deus abençoe. E aí, estamos juntos, meu irmão. Que legal que nós estamos chegando aqui, conversando. E a conversa de hoje... deixa eu falar uma coisa. Aqueles que pediram, né? Na live passada, eu falei que na live passada, quem pedisse eu estaria enviando. Então, vocês que pediram, eu já mandei, viu? Na sexta-feira eu mandei. Agora, se demorar é por conta do correio. Mas eu já mandei para vocês na sexta-feira, coloquei aqui esse livro para vocês. Muito gostoso. O Carlos Moraes, eu tive a oportunidade de encontrar ele em Cotia há 2 semanas atrás, entreguei pessoalmente para ele, disse que estava lendo e estava gostando muito. É uma leitura muito fácil, muito agradável, muito gostosa. Tem mais gente chegando. O Renato Oliveira, boa noite, campeão. Rapaz, campeão é vocês, eu tô na cola aí, mas campeão é vocês, tá bom? Um abraço, Renato. De onde você é, Renato? Coloca aí. E é desse jeito. A Aline está lá. Um abraço para você, Aline, porque eu vejo sempre a foto aqui do Carlos, mas vocês estão assistindo juntos. Que legal. É muito gostoso saber desse carinho. Vocês estão apoiando, o seu brasão, eu mandei, não mandei? Se eu não mandei para você, coloca o seu endereço aí que eu mando de novo. Mas para quem pediu, eu mandei. Mas se não chegou, coloca aí que eu mando para você. Opa, eu também tô com saudade, Carlos. Logo a gente se encontra. Renato Oliveira de Sertãozinho. Sertãozinho, aqui, interior de São Paulo. Um abraço, meu irmão. Que legal que nós estamos juntos aí. E vou falar para você, se você gostou, o seu não chegou, Paulinha? Eu não sei o que aconteceu, eu mandei, mas mandei, na dúvida, Paulinha, eu mandei um dentro do livro para você, ok? Então, todo jeito vai chegar. E assim, se vocês gostam da live, se quer compartilhar com alguém, eu sempre lembro, como nós estamos num grupo fechado, nós não conseguimos compartilhar. Mas no YouTube, todas as lives estão lá, é só você digitar o Motociclismo e a Bíblia, você consegue visualizar todas as nossas lives lá no YouTube. E lá você pode sim compartilhar com quem quiser, mandar o link, ok? Deixa eu mandar aqui, chegou também o Diego Cardelli, Nacionais MC, regional de Roraima, na escuta. Um abraço, Roraima, lá no norte, lá na ponta de cima. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela presença. Obrigado para todos vocês de Roraima. E um abraço para vocês. E Tiago Silva, uma boa noite para você também. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Nós estamos aqui. E estava falando para vocês. Então, entra lá no YouTube, digita o Motociclismo e a Bíblia. E vai aparecer todas as lives. E aí você pode se inscrever lá, ativar o sininho. Porque aí todas as postagens que eu colocar, você vai ser avisado. Beleza? Mas estamos juntos. Compartilha, ajuda aí. O Tiago Silva é de Tupã também, São Paulo aqui. Nós temos gente do Sul, do Paraná, lá do norte, nós temos gente do Rio de Janeiro, temos aqui de São Paulo, de todo lugar, de Minas Gerais. Um abraço para vocês, tá? Muito obrigado, o carinho é muito grande. E o nosso bate-papo hoje, o tema, alguém lembra do tema aí? Alguém lembra? Estou esperando ver se alguém escreve primeiro, né? O tema de hoje, vou falar. O tema de hoje é safando-se do pior. Né? Porque nós que estamos nas estradas, nós que estamos aí sobre 2 rodas, nós passamos
nós corremos muito risco, muito perigo, né? Não é fácil. Às vezes na cidade também, a gente fala na estrada, dependendo da cidade, na cidade é pior. Você pega esse loucurão de São Paulo aí, o corredor ali entre os carros, né? Uma entradinha que o carro dá à direita ou à esquerda, aí o negócio fica complicado. Então, como se safar? Primeiro, uma das coisas, você sabia que por melhor que nós sejamos na pilotagem, ou para quem dirige carro aí, por melhor que nós sejamos, a grande maioria dos acidentes é causado por falha humana, tá certo? Alguns por barbeiragem mesmo, né? Outros por falta de atenção, alguns por negligência, né? Então, ou seja, um risco que a gente corre, quando a gente começa a perder o medo demais, a gente começa a abusar. Então nós temos um pouquinho de medo, sempre faz bem, porque o medo às vezes, ela serve para a gente até como ali um freio para a gente tomar cuidado, né? Como algo de proteção. É isso mesmo, porque senão a gente começa a abusar muito. Então, veja só, algumas vezes é a desatenção. Às vezes nós estamos prestando atenção em outras coisas. Para quem está no carro, às vezes é um celular, alguma coisa que toca, o painel que você vai mexer. Às vezes a desatenção, 2 segundos às vezes faz uma diferença muito grande e pode causar um acidente, né? Outras vezes é a negligência mesmo, né? O camarada sair sem capacete ou de chinelo de dedo. Ah, eu sempre fiz isso, ok, mas é perigoso. A Paulinha disse que a internet dela não está legal. Talvez ela vai ter que assistir depois. Mas obrigado, um abraço, Paulinha. Mas estamos juntos, assiste lá. Depois eu coloco no YouTube. Mas aqui no grupo você pode assistir depois se você não conseguir agora também, né? Então, esses cuidados. E quantos de vocês já não se livraram, às vezes, do pior? Às vezes passou por um acidente, ou às vezes não chegou o acidente, mas por um triz você se safou. Eu estava quando eu tinha uma Falcon 400 cilindradas, e depois quando eu troquei por pela Virago 250, logo na primeira viagem que eu fiz com a Virago, né? Você estava acostumado com a Falcon, que é mais alta, né? Na questão da curva, tudo mais fácil ali. E aí eu estava numa velocidade um pouquinho maior e tinha uma curva, era uma estrada nova que eu estava fazendo. E quando eu dei deitei ela um pouquinho para fazer a curva, né? A pedaleira deu uma encostada, deu uma encostada ali, eu terminei a curva assim mais aberta, mas assim, nessa hora dá um friozinho na barriga, porque você fala assim, será que eu vou pro chão? Né? Então, ou seja, alguns cuidados. Ali eu lembro que eu me safei, o rapaz que estava atrás comigo, que vinha atrás, ele percebeu, né? Aí depois, quando a gente parou mais pra frente, ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, não, foi a curva, eu esqueci que essa não é a Falcon, né? Então, a curva eu tinha que fazer com mais cuidado, mais lento um pouco, né? Deitar menos. E como ela é mais baixa, ela deu uma encostada, então ali eu me safei por pouco, né? Outra ocasião, aqui na cidade mesmo, eu estava na cidade, eu dando aula, e eu saindo de uma escola para outra, e aí eu fui um pouquinho mais rápido, e ao ir um pouquinho mais rápido, a avenida que eu estava, tem um canteiro no meio, e um carro que vinha sentido contrário meu, só que ele estava do outro lado do canteiro, ele simplesmente entra na frente. Ele fez a curva ali, 360 graus, né? Ele virou na posição, mas no que ele virou não tinha mais o que eu fazer. Eu estava um pouco mais rápido, e a hora que ela virou na minha frente, eu estava em cima, não dava nem tempo de frear. Eu vi que ia bater. A única coisa que eu fiz foi me posicionar ali para eu tentar não me machucar. Foi o que eu tentei fazer, porque quando eu vi que ia bater e não tinha, ou seja, graças a Deus, bati ali, entortou algumas coisas ali, caí no chão, mas nada maior do que um simples arranhão no cotovelo, só isso, mais nada, graças a Deus, né? E eu inclusive ainda falei para a moça que estava no carro, falei assim, como é que você entra na frente? Ela falou assim, olha, me desculpe, eu não vi.
Eu simplesmente entrei. Então, isso acontece, ou seja, imprudência, falta de atenção, né? Às vezes uma barbeiragem mesmo, falta de experiência, alguns cuidados. Mas quantas vezes nós somos... Deus nos protege, não é verdade? Ou seja, graças a Deus, nessa aí, um outro acidente que eu tive, alguém que me pegou por trás, nem vi, foi à noite na cidade, numa descida ele me bateu por trás, eu saí rolando e nem vi que carro foi. Eu só senti que bateu, também não parou, né? E graças a Deus, em nenhum desses eu tive mais nada sério, né? Nunca quebrei nada em acidente de moto, nenhum osso, né? O Eric Rafael está com a gente, boa noite. Olha, o Eric aqui está perguntando se a elétrica da Virago é mesmo complicada como tanta gente fala. Pelo menos a minha nunca deu problema. Eu tenho ela ainda, estou com essa Virago. Para mim não tem dado problema, graças a Deus, né? Tá de boa, tudo. Então eu não tenho problema. Pode ser que algumas pessoas realmente falam, às vezes, que dá algum probleminha na elétrica. Nunca, para mim tá tranquilo, tá de boa, não tem nada de errado, né? Viajo com ela, rodo pra caramba. O ano que vem, se Deus quiser, ô Durbinho, o ano que vem talvez eu vá pro Rio de Janeiro com essa Viraguinho aí, tá? Ou então vou pro Espírito Santo, quero ver o que o pessoal tá planejando. Esse é o que a gente planeja. Vamos ver como é que vai ser. A gente depende de como estarão as coisas, né? Porque até agora nada voltou. Estão voltando aos pouquinhos, mas esses grandes encontros, aglomeração, não sei quando volta. Então, se voltar, talvez eu vá ou para o Rio de Janeiro ou para Espírito Santo com a Virago mesmo. Tá bom? Abraço, Eric. Tamo às ordens aí, tamo junto, meu irmão. E assim, esses cuidados nós temos que ter. Quantas vezes você se livrou? Eu me livrei, eu lembro de quantas vezes, não sei você, acredito que talvez com você tenha acontecido também. Eu de criança, 2, 3 vezes eu lembro assim, eu tenho a imagem clara na minha mente, eu atravessando a rua e o carro parar em cima de mim aqui, e eu falo assim, foi sorte, foi... Eu não acredito que foi sorte, eu acredito que foi a proteção de Deus. E eu acredito nessa proteção de Deus até hoje. Ainda mesmo no momento de dificuldade, mesmo diante de um acidente, às vezes, Ele tem me protegido, ou seja, Ele tem evitado o pior, tem feito com que eu me safe do pior, né? Porque quantos irmãos aí, quantos companheiros aí, às vezes não tem a mesma sorte, né? Saem e não voltam mais para casa, né? Mas você e eu, graças a Deus, com tudo que a gente já passou, às vezes você também teve várias vezes, teve aquele friozinho na barriga ali, né? Você teve aquele friozinho na barriga e assim, mas Deus protegeu e nós estamos aqui, tá certo? E agora, nessa questão da proteção, como nós podemos nos safar do pior na questão da nossa questão espiritual. E é por isso que eu quero fazer uma reflexão com você nesse sentido. E lembrando, você fala assim, William, você fala isso todas as quintas-feiras? Eu falo, porque... Luiz Fernando, um abraço para você, motociclista com Cristo. Tamo junto, meu irmão. E aí, assim, eu falo sempre, porque a gente tem que deixar claro, o que importa aqui nesse nosso estudo não é o que eu falo, é o que a Bíblia fala. Então aqui a gente não fala de placa de igreja, independente da sua fé, independente da sua religião, eu e você, nós somos irmãos, eu considero assim, ok? Nós somos irmãos, independente da fé que professamos, independente da sua... Então eu não falo aqui nome de igreja, não falo aqui placa de religião, nada. Eu falo da palavra de Deus, ok? E é isso que eu quero falar com você nessa noite. É uma reflexão, só que antes de eu entrar nessa história propriamente dita, nesse texto que nós vamos ler, eu preciso, para que você compreenda o contexto histórico aqui do que aconteceu, eu preciso fazer um breve resumo para você. É isso mesmo, Luiz Fernando, Deus é fiel. Deixa eu mandar meu abraço para o Alan Hack. Alan, como é que é? Sorriso, Esquadrão de Cristo, base Santa Catarina. É isso aí, meu irmão. Um abraço para você. Um abraço aí pro Esquadrão de Cristo. Abraço para Santa Catarina e para os catarinenses. Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto. Ok? Então, veja só. Eu quero fazer uma breve
um breve resumo aqui para você compreender o contexto histórico daquilo que nós vamos ler, ok? O que aconteceu? Na época em que José ele se tornou governador do Egito, ou seja, abaixo de Faraó, abaixo do rei do Egito, ele era o homem mais poderoso. E ali, o que ele fez? Ele, nesse período, ele trouxe, quando você começa a ler ali no Gênesis, ele trouxe toda a sua família, a família de seu pai. Fazia anos que eles não tinham se encontrado. Lembra-se, quem conhece a história sabe que ele foi vendido pelos irmãos, foi dado como morto, e quando ele se encontra, ele era agora o segundo homem mais poderoso, né, vamos dizer assim, da nação mais poderosa do mundo de sua época, que era o Egito. Ele era o governador. Abaixo de Faraó era ele o todo-poderoso ali, quem mandava no Egito. E ele trouxe, por que ele trouxe? Porque o Egito, o mundo passou por um período de 7 anos de fome, de escassez, né, falta de chuva, nada produzia. E o Egito se preparou para isso. Os 7 anos anteriores, que foram anos de fartura, ele se preparou para tudo isso. E aí, quando eles teve a oportunidade de encontrar sua família, os seus irmãos, ele falou assim, não, manda trazer meu pai, porque eu vou cuidar dele aqui. E trouxe toda a família. E eles vieram, a Bíblia relata que foram 70 pessoas que vieram, né? Ele tinha 12 irmãos. Então, era muita gente aí, filhos, empregado, primo, neto e assim por diante. E aí eles vieram, eles se estabeleceram num lugar escolhido lá na terra, no Egito, separado ali do povo, mas um lugar para eles, onde eles ficaram. Só que, com o passar do tempo, José morreu. Seus irmãos morreram, José morreu, o faraó morreu, ou seja, e as pessoas que conheciam José e a família de José, os anos foram se passando e não se lembravam mais dessa história, quem era ele, quem era aquele povinho, e aí de repente os anos foram passando, o que aconteceu? Eles falaram assim, quem é esse povo aqui que está com a gente aqui, né? Morando aqui e não é egípcio e está com a gente, tem a sua criação aqui, eles sobrevivem, né, da nossa terra, e eles começaram, os egípcios então, começaram a se aproveitar dele, de certa forma, oprimir esse povo, aí começaram a aproveitar a mão de obra deles, em outras palavras, eles acabaram se tornando escravos do Egito, né? Júnior Paz, um abraço para você, salve, salve, de Coxinha, Pernambuco, Motogrupo Amigos na Estrada, um abraço para os amigos na estrada, um abraço para a Coxinha, um abraço para você, salve, salve, meu irmão, Júnior Paz. Então foi isso, e aí, ou seja, eles tiveram cerca de 400 anos de escravidão. Só que Deus tinha um plano para livrá-los de lá. Eles estavam clamando por isso. E aí, nesse período, antes de terminar esse período, nasce Moisés. Moisés, ele acabou se tornando, porque foi uma época em que o Egito estava vendo que aquele povo crescia demais, estava ficando um povo muito forte, e eles começaram então, lançou um decreto de matar as crianças, que as crianças que nascessem, os meninos, no caso, meninas podiam deixar vivas, mas os meninos tinham que ser jogados no rio, tinham que ser afogados no rio. E só que quando nasceu Moisés, sua família não quis fazer isso, aí preparou todo, cuidaram deles durante 3 meses, só que não dava para esconder mais. Aí preparou um cestinho, colocou no rio Nilo e colocou aonde estava se banhando a princesa, a filha de Faraó. E aí, contando a história, ele acabou se tornando filho adotivo da princesa, tá certo? Ele foi chamado o filho da filha de Faraó. E ali ele morou durante 40 anos no Egito. Só que o que aconteceu? Ele quis livrar o povo pelos seus próprios meios. Deus tem os planos. Às vezes, quando a gente quer dar uma ajuda para Deus, a gente só estraga, né? É assim, nós temos que ouvir o que Deus tem para nós, e não eu querer ajudar a Deus. Foi o que ele fez. Ele acabou matando um egípcio lá, e aí o rei Faraó, quando ficou sabendo, ele queria matá-lo, e ele acabou fugindo para a terra de Midian. E ali em Midian ele ficou mais 40 anos, tá certo? Ali ele ficou mais 40 anos na terra de Midian, lá na região do deserto, lá de Midian. E o que aconteceu? Os anos se passaram,
Faraó morreu, esse que queria matar, tudo isso, né, nós somos passageiros nesse mundo. Interessante que aqui, veja só, Êxodo no capítulo 2, desculpa, Êxodo no capítulo 2, vem falando nesse momento, depois que Faraó morreu. Acompanha comigo. Quando eu ler a passagem aqui, eu falar uma passagem, é importante que você acompanhe aí, para conferir se é isso mesmo que o William tá lendo, se está lendo na Bíblia mesmo. Confira aí. O Carlos Moraes, eu sei que ele acompanha ali junto. William Eden Silva Alves, boa noite, meu irmão. É de Curitiba, no Paraná, dos Insanos MC. Um abraço para os Insanos, um abraço para você, meu irmão. Beleza? Estamos juntos aí, um moto abraço. E como eu estava falando aqui no capítulo 2, no verso 23, veja só o que está escrito. É importante você ver o que está escrito aqui, que depois nós vamos voltar nessa passagem. Vamos lembrar, vai ser importante você lembrar do que está escrito aqui. No capítulo 2 de Êxodo, o Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Fala assim, ó: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel, então, gemiam sob a servidão, ou seja, a opressão que eles estavam sofrendo. Eles estavam assim, gemendo, sofrendo demais. E continua dizendo assim: e por causa dessa opressão, dessa servidão, aqui diz, clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Sabe, eles clamavam, Senhor, nós não estamos aguentando mais. Nós precisamos que o Senhor nos livre de tudo isso. Nos dê a liberdade, nos leve para a nossa terra, tire-nos daqui. Mas como? Eles estavam como escravos, oprimidos pela nação mais poderosa do mundo em sua época. Como que nós vamos nos livrar? Mas aqui diz que o seu clamor subiu até Deus. É interessante uma coisa, deixa eu só dar um salve aqui para o Vitor. Olha, tá difícil de eu pronunciar o seu nome. Vitor Zezovics. Visk, alguma coisa assim. Desculpa, meu irmão. É que seu nome é muito chique para mim, tá bom? Um salve para você, meu irmão. É a primeira? Não tem problema. Tamo junto aqui e você pode acompanhar todas elas no YouTube, beleza? Estão todas lá. Um abraço para você. Obrigado. É aqui de Brasília. Um abraço. Eu sou natural de Goiânia, aí pertinho, 200 quilômetros de Brasília. Um abraço para você, meu irmão. E então, veja só. Quando isso aconteceu, onde nós estávamos mesmo, ele morreu, né? Sim, lembrei. E quando eles clamaram, o clamor do povo subiu até Deus. É o que está dizendo aqui no verso 23. Presta atenção uma coisa. Quando você clama ao Senhor, o seu clamor sobe até Ele. Eu já falei isso outro dia e vou repetir. Os ouvidos do nosso Deus não estão tapados para que não possa ouvir o seu clamor, para que não possa ouvir o seu grito de socorro. E aqui da mesma forma, quando o povo clamou, o seu clamor subiu até Deus. E aí, depois olha, vou falar uma coisa. Se eu for ler tudo aqui, é muita coisa, são vários capítulos. Então, leia depois com calma aqui, Êxodo 2 em diante. É muito bonita essa história. E aí o que acontece? Deus, então, ao ouvir o clamor, agora, lembra? Moisés passou 40 anos lá. Teve que fugir porque matou um egípcio. Ele tinha aprendido as artes, porque ele era filho, ele era o neto do faraó, adotivo. Ele era o neto de Faraó, ele tinha treinado todas as artes de lutas, de espada, de guerra, ali no exército, na elite do exército egípcio, mas ele teve que deixar tudo para trás. Ele fugiu, porque como ele havia matado um egípcio, o rei agora queria matar, Faraó queria matar, e ele foi para lá, e ele viveu mais 40 anos lá. Ao término desses 40 anos, aqui diz que Deus ouviu o clamor do povo. E o que aconteceu? Deus agora fala diretamente com ele. Ele estava lá no campo cuidando da criação do seu sogro. E o que acontece? Ele percebe algo estranho. Uma sarça. A sarça era um arbusto. Essa sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. E ele achou muito estranho. E ali Deus fala com ele. Sabe, Deus existe muito, se utiliza de muitos meios para falar com você. Pode ser através de uma live, pode ser através
de alguém, de um parente, pode ser através da natureza, pode ser aqui através da palavra de Deus. Deus se utiliza de muitas formas para atingir o meu e o seu coração. E com Moisés, naquele dia, foi através da sarça. E quando ele se aproximou, Deus começa a falar com ele. Ele tentou se esquivar. Ok? Mas Deus mostrou que essa era a tarefa dele. Isso aqui é um estudo para um outro dia, ok? Mas só para você entender o contexto do que estava acontecendo. Quando, em outras palavras, ele aceitou, ele foi até lá, com muito custo ele aceitou. Deus teve quase que puxar a orelha dele e falar assim: olha, eu vou adiante de você, é eu que estou te chamando, eu estou à sua frente, eu vou trazer a libertação para o seu povo. Né? E ele voltou. Aí ele foi, chegou até a sua família, chegou até o seu povo, e eles foi até Faraó. Faraó não quis libertar o povo. E aí aquela história quando começa a cair as pragas, ok? Só um minutinho, gente, eu não posso deixar de mandar um abraço aqui pro Plínio Barbosa. Boa noite, meu irmão. Um grande... Não sei o que aconteceu aqui, acho que eu bati a mão em alguma coisa aqui, desculpa. O Plínio Barbosa é dos Cordeiros do Asfalto, de Cordeirópolis, São Paulo. Um abraço para você, um abraço para Cordeirópolis, um abraço para o seu MC. Um abraço, meu irmão, obrigado por estar com a gente. Então, ele chega até lá, e aí, como o faraó não queria livrar, começaram a cair as pragas. Um abraço para Joseph Silva, um abraço, tamo junto, meu irmão. Obrigado pela presença. E começaram a cair as pragas. Interessante que quando caía a primeira praga, Faraó falava assim: não, eu vou livrar vocês, podem ir, eu vou deixar vocês irem, eu vou deixar vocês servir o seu Deus. Quando parava, ele voltava. E voltava com cada vez sendo mais duro com o povo. Chegou atrasado, mas chegou. Não tem problema, o importante é você estar junto aqui. O Joseph do Insanos, de Aracaju. Oh, abração, meu irmão. E então, veja só. E assim sucessivamente. Foi a primeira praga, a segunda praga, até que a última praga foi a morte dos primogênitos, onde o filho primogênito de todos os egípcios, de todos os animais dos egípcios, eles morreram. Quando isso aconteceu, o faraó disse assim: eu não aguento mais essa situação. Até meu filho eu perdi. Veja só, veio praga de gafanhoto, faltou água, água se transformou em sangue, veio as rãs, veio a praga de piolhos, gafanhoto, aquilo acabou com as lavouras, eles estavam acabando com tudo que eles tinham, e agora eles perdem o filho. Eu falei assim: não, vamos liberar esse povo, porque onde que vai parar, onde que nós vamos chegar? O Egito será destruído porque parece que existe algo sobrenatural, era o próprio Deus que estava lutando por eles. Entenda uma coisa, quando você aceita o convite de Deus, é Ele que luta por você. Sabia que nós estamos lutando a luta errada muitas vezes? Como assim? Às vezes, sabe por que eu digo que nós estamos lutando a luta errada? Porque às vezes, vamos dizer, eu estou lutando para vencer o pecado e essa luta é errada. Mas como assim, William? Mas não é para a gente vencer o pecado? Como que essa luta é errada? Na verdade, a minha luta tem que ser em permanecer com Cristo. Porque quando eu permaneço com Ele, é Ele que luta por mim. Então a minha luta não é em derrotar o mal, a minha luta é em permanecer com Cristo. Quem derrota o mal é Jesus Cristo e não eu. Você compreende? Então, quando isso aconteceu, o faraó falou assim: não, eu vou liberar esse povo. E aí ele libera o povo. Só que o que acontece? Aqui no capítulo 14 agora, depois que caíram as pragas, depois que tudo que aconteceu, no capítulo 14, a hora que o povo de Israel sai do Egito, vieram os conselheiros até Faraó. E aí fala assim: mas que é isso? Que é isso? O seu filho morreu, agora você solta esse povo aí? Será que eles não merecem um castigo? Sei lá, isso aqui eu estou imaginando, não está escrito, né? Eu estou imaginando que esses conselheiros começaram a falar assim: vai soltar esse povo? Na verdade, olha aqui, capítulo 14, o verso 5 de Êxodo, fala assim, olha:
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo agora já fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: o que é isto que nós fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? O que era a preocupação deles? Porque Israel ficou lá, o povo de Israel ficou durante 430 anos no Egito, e quem construiu as muralhas, quem construiu, né, ajudou a construir as pirâmides, quem construiu, refez o Egito, era a mão de obra dos israelitas, os filhos de Israel. É isso mesmo. E aí, assim, nós vamos perder isso, nós vamos deixar que eles se vão. Quem vai nos servir agora? Em outras palavras, começaram: se eles vão embora, é nós que vamos ter que construir, e não eles. Era tão cômodo quando a gente mandava e eles construíam. Agora, se eles vão embora, como é que nós fazemos? O verso 6 ainda diz assim: e aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros. Quando diz carruagem, né, de guerra, os carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Ou seja, e agora eles falam assim: não, vamos atrás desse povo, eles estão fugindo, eles estão longe já, não tem problema, nós vamos pegar nossa carruagem, nós vamos com o exército atrás dele, porque o povo de Israel, eles não conseguiam andar muito rápido, porque havia idosos, havia mulheres grávidas, haviam crianças, então eles andavam nos passos dos mais lentos, dos mais fracos, assim como que tem que ser nós, no motoclube, sabe? Nós temos que andar na velocidade da menor moto, nós temos que andar na velocidade da moto de menor potência, é assim que nós temos que fazer, assim que Israel fazia, porque ali eles estavam levando animais. Falando em idosos, hoje é o dia dos idosos, né? Diz que envelhecer é inevitável, né? Mas ficar velho é uma escolha. É por isso que eu estou envelhecendo. Eu não estou ficando velho, beleza? Então é isso. Ele ia nos passos de cada um desses. E aí eles dizem: vamos com o exército, vamos com as carruagens e vamos atrás deles. E interessante, no verso 10, veja só. No verso 10, quando eles já iam se aproximando, vendo a distância já, eu fico imaginando aqui, olha, aqui diz assim, ó, e chegando, verso 10, capítulo 14 de Êxodo, verso 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora eu fico imaginando assim, quando vem Faraó, com seu exército, as carruagens, os soldados, né? O que acontece? O povo levanta a cabeça, eu imagino de longe vindo aquela poeirinha levantando, e começa talvez a avistar um cavalo bem longe, no horizonte, assim, nós estamos perdidos. Agora sim, como é que é o título de hoje? Safando-se do pior, né? Agora sim nós nos metemos no pior aqui. Como que a gente vai se safar disso? Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Alan Hack. Alan Hack, um abraço para você, meu irmão. Um abraço também pro Walter Augusto, que está chegando também. Boa noite a todos. Então, veja só, eles começaram a ficar desesperados. O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui saindo, não somos soldados, não somos nada. Nós temos aqui, qual é a arma dele? A arma dele é alguma ferramenta que tivesse, alguma faca de cozinha, qualquer coisa, o facão para isso, mas eles não eram soldados, não eram guerreiros, não eram exército, e agora vinha Faraó com a cavalaria, com o exército todo. O que eles vão fazer? O pior está para acontecer agora. Como que a gente pode se safar disso? E eles se desesperaram, e aqui diz que eles clamaram ao Senhor, né? E agora, veja só o que eles falam, no verso 11, fala assim: disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, é que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, porque nos é melhor servir os egípcios do que morrer aqui no deserto. Veja só como o povo é ingrato. Veja só como o povo é egoísta. Veja como eles esquecem
do que Deus tem feito por eles. Abraço, Valmir Oliveira, chegou, não, você está junto, chegou junto aí, não importa a hora, importa que você chegou. Então veja só, agora eles falam assim, não é isso que nós falávamos, que era pra gente ter, melhor a gente ter ficado lá, era melhor nós servirmos lá. Agora estou acusando a Deus, por que fez isso com a gente? Nos tirou de lá, será que nos tirou de lá porque não tinha cemitério, sepulcro suficiente para nos enterrar? Agora nós vamos ser sepultados aqui no deserto? Será que é por isso? Gente, como nós somos pequeninos na nossa fé, é ou não é? Nós somos assim. Por que eu digo isso? Eles esqueceram que Deus os livrou das mãos dos egípcios, do povo da nação mais poderosa do mundo, através de milagres, porque as pragas que ele lançou, tudo o que aconteceu, né, eles esqueceram agora. E aí, o que acontece? Interessante que se você ler um pouco antes, quando eles saíram do Egito, Deus os protegia com uma nuvem que durante o dia o cobria do calor do sol. Porque é um sol escaldante no deserto, atinge cerca de 40, 45, alguns lugares até 50 graus durante o dia. E Deus o cobria com uma nuvem durante o dia para que fizesse sombra e uma brisa suave batesse. E durante a noite aquela espécie de nuvem se transformava como se fosse uma tocha que clareava e aquecia, porque o deserto é assim, durante o dia 40, 45, 50 graus e à noite cai a zero. E com essa tocha, além de iluminar, os aqueciam para a proteção. Ou seja, tudo que estava acontecendo com eles, agora eles falam assim, como se Deus não valesse de nada. Será que ele nos tirou de lá para morrer aqui? Veja só, quando Deus nos chama, quando Deus tem uma proposta, tem um plano para você, ele não te chama para depois falar assim, agora você se vira. Ele não te chama para falar assim, não, agora vai por sua conta e risco. Ele não faz isso. Eu posso fazer, ser humano pode fazer, mas Deus não faz isso. E eles esqueceram. Que tamanho de fé. Deus agindo na vida deles e eles esquecendo disso. E aqui, veja só, olha só o que eles falam aqui, ó. Ainda no verso 11... Não, no verso 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. O que nós lemos lá no capítulo 2, verso 23? Eles clamaram para que Deus o livrasse da servidão, não é? Agora eles voltam atrás. Não, não foi isso que nós falamos. Nós preferíamos servir os egípcios lá do que morrer aqui. Como é ingrato o ser humano, como o ser humano, é ingrato, né? A gente fala uma coisa e depois muda. Por isso que Deus, ali no Malaquias 3, verso 6, a primeira parte fala assim, eu, o Senhor Deus, eu não mudo. Porque eu e você, nós mudamos. O ser humano muda. O homem fala uma coisa hoje, amanhã ele fala assim, não foi bem assim que eu falei, você entendeu errado. Não é isso que a gente faz? Ô hipocrisia, né? Como nós somos hipócritas. O ser humano é terrível. Mas Deus fala assim, eu não mudo. Nós não podemos medir a Deus com a mesma régua que nós medimos o ser humano. Nós somos muito pequenos para isso. Então... Lembra? Ele falou assim, ó, livra-nos, clamaram, livra-nos dessa servidão. Agora fala assim, era melhor a gente ter ficado lá. Mudaram tudo. Mas veja só, a resposta de Moisés. No verso 13 fala assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, acalme-se. Alguma tradução diz, aquietai-vos, e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Veja só. Primeiro aqui, Moisés não sabia o que Deus ia fazer, mas a confiança que ele tinha em Deus, diante de tudo que Deus já tinha mostrado e tinha na sua vida, ele não podia permitir que Deus os deixasse a perecer dessa forma. Sabe, eu vou falar uma coisa para você, nós só podemos duvidar do futuro, que Deus irá cuidar da gente, se a gente esquecer o que Deus já fez por nós até aqui. Como Ele nos trouxe a vida até aqui. Quantas vezes Ele nos safou de acontecer o pior na minha e na sua vida até aqui. Quantos acidentes você já se livrou? Quantos ali se livrou por um triz, às vezes de moto, às vezes numa estrada, ou às vezes como de criança, como eu mencionei aqui. Ou seja, Ele tem nos livrado.
né? E então, quando a gente passa a lembrar que ele cuidou da gente até aqui, por que eu vou ter medo do futuro? Então Moisés não sabia o que Deus iria fazer, mas como ele sabia que Deus o chamou e que Deus o havia guiado até aqui, Deus não o deixaria na mão. Então ele diz assim, vejam o livramento que hoje vos fará. E ele fala o seguinte, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês tornarão a vê-los. Nunca mais. E ele termina o verso 14 dizendo assim, porque o Senhor é que vai pelejar por vocês. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vocês estão aí murmurando, estão reclamando, estão mudando aquilo que vocês tinham falado no passado, agora vocês estão mentindo, porque vocês estão falando outra coisa, sabe? Deus é que vai pelejar por vocês. Vocês lembram da live passada? Que a forma como os 300 homens venceram 135 mil homens. Ou seja, foi o próprio Deus. Os homens não precisaram nem lutar. Ali no alto da colina, dividido 100, 100 e 100, eles quebraram o cântaro. As tochas começaram a iluminar, aquilo de madrugada. E eles tocando as trombetas, eles saíram desesperados, os inimigos, e eles mesmos estavam se matando. Ou seja, Deus os livrou. Eles não precisaram nem descer a guerra. Aqui é a mesma coisa. Moisés fala assim, Deus é que pelejará por vocês. E vocês que estão reclamando, vocês vão ficar calados depois. Porque Deus é que vai agir. Não é você que vai se livrar, não. É Deus é que vai agir. Deus que luta por você. É por isso, meu querido irmão que está aí, que eu digo para você que às vezes nós lutamos a luta errada. Eu quero acabar com o problema. Eu quero vencer o mal. Eu quero vencer o pecado. Isso não sou eu. A minha luta tem que ser em permanecer com Cristo. E se eu permanecer com Cristo, é Ele que peleja por mim. É Ele que peleja por você. Não é isso? Um abraço aqui para o Ronaldo Paiva. Deus abençoe. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço para os gaúchos. E é dessa forma, meus queridos. Agora, veja só. Depois que Moisés fala isso, o que eles deveriam fazer agora? Porque o local que eles estavam, veja só. Numa lateral todinha, era as paredes ali daquele despenhadeiro ali. Eram montanhas. Não tinha como eles fugir para cá. Atrás vinha o exército do Egito, e essa frente lateral aqui toda era o mar. O que vai fazer diante disso? Ou seja, realmente o pior está para acontecer. Humanamente falando, não tem como se safar. Mas aí, Moisés, na sua fidelidade, na sua confiança que ele tinha em Deus, ele falou assim, fiquem calmos, porque vocês verão o livramento que hoje Deus dará a cada um de vocês das mãos dos egípcios. E esses egípcios que hoje vocês estão vendo aqui à distância, vocês nunca mais tornarão a vê-los, porque quem vai pelejar por vocês é Deus. E aí Moisés ele chega até Deus, e no verso 15 diz assim, ó, qual é a resposta de Deus para Moisés? Disse o Senhor a Moisés, por que você clama a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Mas vou marchar para onde? Eu vou marchar para o mar. É para o mar que eu vou marchar. Que jeito? Interessante que Moisés, ele aprendeu a não questionar. Porque quando ele questionou lá no passado, Deus deu todas as respostas para ele. E falou assim, fique tranquilo que eu que vou livrar. Cada objeção, Deus tinha uma resposta para ele. E agora, quando o povo lança essa objeção, ele falou assim, olha, por que você clama a mim? Não precisa clamar a mim. Apenas diga ao povo que marche. E foi o que ele fez. Marche. Até o mar. Marche. Queridos, às vezes vocês têm à sua frente, às vezes tem aqui, ó, tem um paredão de rocha no seu lado. Às vezes atrás vem o inimigo. E às vezes na sua frente tem tantos obstáculos que você não sabe como transpor. Você não sabe como passar. Às vezes você não sabe como vencer. Aquela fatura que vai vencer. Sabe, o aluguel que está chegando nessa época que nós estamos vivendo. Sabe, é questão de desemprego, é questão de saúde. Como que eu vou vencer? Como que eu vou lidar com tudo isso? Deus só está falando para você, continue. Marche. Siga em frente. Mas eu não estou vendo. O povo também não estava vendo, ele só via o mar.
Mas Deus falou, marche. E vou falar uma coisa para você. Quando Deus fala para fazer, é melhor fazer. Não porque Ele vai castigar, é porque se você fizer, a recompensa está ali adiante de você. Você lembra daquela live de Pedro, quando eles não pescaram nada, e Deus falou assim, ó, lance a rede. Mas Senhor, esse horário não tem peixe, mas como é o Senhor que está falando, então eu vou lançar. Quando ele veio, os dois precisou da ajuda do outro barco, as redes estavam quase se rompendo e os barcos quase estavam afundando. Então quando Deus fala assim para você, vai, vai. Mas eu não estou enxergando. Mas quem falou? Quem falou não foi o William. Quem falou não foi o pastor, não foi padre, não foi bispo, não foi presbítero, não foi o... Quem falou foi Deus. Se é Deus que está falando, siga. Marche. É isso que você tem que fazer. E aí, quando o povo marcha, aqui o verso 16 fala, e tu, Deus falando para Moisés, levanta o teu bordão, ou seja, o teu cajado, a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe, pode estar um mar de problemas, de dificuldades, de lutas na sua frente, de obstáculos, mas se Deus falar, marche, pode ter certeza. É melhor dar os primeiros passos ali na água, porque o mar vai se abrir e você vai atravessar em seco, amém? Deus, você vai atravessar em seco. Por quê? Porque é o William que falou? Não. Se o William falar, toma cuidado. Mas se for Deus que falar para você, é melhor obedecer, porque a recompensa está para chegar. Está aí diante de você. É assim que ele trata. E sabe, quando eles começaram a caminhar, Moisés levantou o seu cajado, o mar se abriu e eles atravessaram em seco. Em seco. Interessante que os egípcios, ao ver aquilo, eles tentaram ir atrás. Mas aqui a palavra de Deus fala que, veja só, deixa eu ler, para não dizer que é o William que está falando, deixa eu ler aqui, olha. Então, o verso 19, então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou seja, o próprio Deus estava adiante deles. Mas agora fala assim, olha, sigam em frente, que eu é que vou lá para trás. Lembra que Moisés falou que era Deus que pelejaria por eles? Aqui fala que aquela nuvem de proteção agora foi para trás. O anjo do Senhor foi para trás do povo de Israel. O anjo ficou entre o povo de Israel e o povo do Egito, o exército do Egito. E aqui fala assim, olha, o verso 20, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era uma escuridão para aqueles quem era para aqueles? Para os egípcios, e para este, ou seja, o povo de Israel, clareava a noite. Ou seja, eles ainda estavam, aconteceu durante a noite, quando eles avistaram e eles começaram a caminhar, já estava de noite. E aí o que acontece? A nuvem foi para trás e aquilo para o povo do Egito, ele era como uma escuridão, mas para Israel ele clareava, ele iluminava como dia. Né? Aqui fala, de maneira que em toda a noite estes, ou seja, o povo de Israel e aqueles não puderam se aproximar, não se encontraram. Deus agiu ali como um muro entre eles e os protegeu. Foi Moisés havia dito, Deus pelejará por vocês, então vai sem medo. Porque se preciso for, vou falar uma coisa para você, se preciso for, Deus ele se coloca entre nós e os nossos problemas. Vamos continuar aqui? Então fala assim, olha, e eles começaram, e aquilo não andava, no verso 24, fala assim, no verso 23, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Ou seja, Deus ainda permitiu que o exército fosse atrás deles, até chegar ao meio do mar. E aí o que acontece? Emperrou-lhes as rodas
no verso 24 fala assim, na vigília da manhã. Você sabe qual é a vigília da manhã? Na Bíblia apresenta dois tipos de vigília. A vigília romana eram 4 vigílias da noite. Uma das 6 da noite às 9 da noite, das 9 à meia-noite, e da meia-noite às 3, e das 3 às 6. 4 vigílias de 3 horas. A vigília que os judeus seguiam, eram 3 vigílias. A vigília dele era de 4 horas. Eles não contavam hora que nem nós contamos, às 18, 19, 20, 21, 22 horas, não. Eles contavam 3 vigílias. A primeira vigília ia das 6 às 10 da noite. A segunda vigília das 10 da noite às 2 da manhã. E a terceira e última vigília das 2 da manhã até às 6 horas. Então aqui fala que na vigília da manhã, ou seja, em algum momento entre 2 horas da manhã e 6 horas, vigília da manhã é essa, que seria a última vigília, tá certo? E fala assim, olha, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes, verso 25, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós. Você percebe que até eles perceberam que era Deus que estava pelejando pelo povo? Lembra que Moisés havia dito isso? Moisés havia dito, fiquem calmos, porque vocês verão o livramento que Deus dará. E é Ele que pelejará por vocês. E agora eles falam assim, vamos fugir daqui. Só que agora estava difícil. Enquanto Israel caminhava em terra seca, isso é um milagre, né? Aí você fala assim, mas isso não é possível. Não, humanamente não é possível, por isso Ele é Deus. Porque Ele é capaz de fazer o impossível. Eu não posso, mas Ele pode. Tá certo? Então, Ele fala assim, vamos fugir daqui. Porque é Deus que está pelejando por eles, contra nós. Né? E aí, no verso 26, abraço, irmão Luiz Gustavo. Abração para você. No verso 26 diz assim, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Então veja só, agora quando eles tentaram fugir, eles tentaram voltar, fazer o caminho de volta para a terra, Moisés levanta os braços em direção ao mar. E o mar da praia para cá vem de encontro a eles. Interessante que uma parte inundou novamente, mas outra não. Porque se você ler o verso 29, quando isso fala assim, olha, que as águas o cobriram, no verso 28 fala assim, e voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas o verso 29 diz assim, mas os filhos de Israel ainda caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Então percebam, quando Deus age na sua vida, se preciso for, deixa eu falar uma coisa, se preciso for, Ele move montanhas. Se preciso for, Ele tira a água da rocha. Se preciso for, Ele abre o mar em 2 partes. E aqui fala que as águas, por onde eles atravessavam, era como um muro do lado direito e do lado esquerdo. Sabe, é isso que Deus faz por você. Então, quando você está nas mãos de Deus, você tranquilamente pode se safar do pior. Porque esse era o pior para eles. Mas quando você se coloca nas mãos de Deus, é Ele que peleja por você. É Ele que lhe dá a vitória. É Ele que lhe tira os obstáculos. Ou então que lhe dá força para transpor os obstáculos. Você compreende? Esse é o Deus que Ele não muda. Se Ele fala que Ele vai livrar, Ele vai livrar.
sabe? Jesus um dia, ele disse assim: no mundo tereis aflições. Ou seja, nós vivemos num mundo injusto, onde nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar aflições. Mas ele ainda continua dizendo: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E qual é o problema? Quem venceu o mundo foi ele, não fui eu. Mas no Mateus 28, verso 20, na última parte fala: mas eu estarei com você todos os dias. Ele venceu e ele promete estar com você. E se ele vai estar com você, ele vai aplanar os caminhos. Ele vai lhe dar vitória. Se ele vencer o mundo, você pode vencer também, porque é ele que peleja por você. Você compreendeu a mensagem de hoje? É ele que vai te safar do pior. As lutas podem até vir, assim como nós estamos na estrada. Quantas vezes Deus já me livrou? Acidente, eu cheguei a passar por acidente, mas nada de mais, nada de pior aconteceu comigo. Eu tenho aqui o meu irmão Noril, que o filho dele passou por um acidente terrível, mas hoje está aí de novo. Deus o livrou do pior. Esse mundo nós teremos lutas, porque é um mundo injusto, mas ele pode te safar do pior, ele pode te livrar do mal, ele pode lhe dar a vitória, porque se você deixar, é ele que peleja por você. Amém? Então, meu querido irmão, não tenha medo, não tenha medo. Quando Deus fala, siga em frente, siga em frente. Se ele fala, marche, marche. Mas eu não estou vendo, mas é Deus que está falando. E Deus não muda, e Deus não falha, e Deus não vai te chamar. Ele não vai colocar você num caminho para falar assim, agora você se vira. Ele não faz. Ele vai adiante. Ele peleja por você e ele te traz o livramento.